Senhor, nós queremos pedir a Tua direção. Acreditamos que o Senhor está aqui e de que não temos como falar do Senhor, não temos habilidades suficientes para falar sobre um ser selvagem. O que nós podemos fazer é buscar nos aproximar do Senhor. E quem sabe assim, nós consigamos perceber algumas facetas do que o Senhor é, de como o Senhor faz no nosso meio. Também acreditamos que o Senhor criou todas as pessoas, não só apenas alguns, mas todas as pessoas que existem, de forma que todas têm o teu DNA. Todas as pessoas têm capacidade de te perceber. Não só nós que estamos aqui, mas todas as pessoas foram criadas pelo Senhor. Por isso, fale conosco, nos ajude a te perceber, nos ajude a entender quem é o Senhor, quem é esse ser tão grande que se coloca diante de nós e diz que nos ama e quer andar com a gente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero começar a nossa conversa explicando um pouquinho do porquê dessa nossa série. Então, por dentro da série Selvagem, o Deus que não se pode encaixotar. Por que nós falarmos sobre isso? O que está acontecendo? O que essas pessoas que se dizem da comunidade Jardim Paulista estão interessadas em saber a respeito desse tema selvagem? A primeira questão que nós temos que levantar é que, de alguma forma, nós temos percebido que os nossos conceitos e os nossos métodos para compreender a Deus, para viver próximo a Ele, são ou estão insuficientes. Nós temos percebido que, de alguma forma, Deus tem escapado pelas nossas mãos. A gente tenta colocar Deus num cantinho para uma conversa séria e parece que Ele sai desse cantinho. Parece que nós separamos o horário, o local, a nossa casa, um lugarzinho silencioso para falar com Deus, e a gente faz um esforço e chega ali, e o que nós encontramos é o silêncio. Às vezes nós nos preparamos para estar num domingo numa comunidade como essa, às vezes nós separamos tempo para estar com pessoas queridas que talvez vão nos dizer alguma coisa a respeito desse Deus, e nós, naquela conversa, percebemos que talvez Ele nem esteja ali. E talvez nós estamos falando de coisas que não tem nada a ver com Ele. Nós temos também percebido aqui como comunidade Jardim Paulista o desafio de ser uma comunidade nessa região, próxima à Avenida Paulista, que não necessariamente nós temos sabido ser uma comunidade que ajuda pessoas. Portanto, nós temos que olhar para nós, olhar para a nossa vida, olhar para os nossos conceitos, as nossas formas, e aí fazer essa pergunta. O que nós temos hoje como conceitos, estruturas, métodos e conceitos é suficiente para nós percebermos quem é Deus? E a resposta que nós temos encontrado vem na direção de Deus para conosco, dizendo o seguinte: vocês precisam primeiro descobrir que eu sou um Deus selvagem. Vocês não podem encaixotar. Enquanto vocês estão lutando para colocar a mim dentro de um conceito, dentro de uma forma, Deus agirá dessa forma, Deus falará desse jeito, Deus salvará, ajudará pessoas assim, vocês vão se perder pelo caminho. Vocês precisam entender que eu sou selvagem. E por isso nós estamos dedicando esse mês para nós tentarmos de alguma forma captarmos um pouco mais a respeito desse Deus que nós não podemos colocar numa caixa, um Deus que nós não podemos domesticar, um Deus que nós não podemos dizer que Ele é assim e sempre será dessa forma, um Deus que nós não podemos olhar para Ele e dizer, olha, Ele ama a pessoa que é boazinha e não ama aquele que é mau. E nós conversamos um pouco na semana passada, e o Júnior, que estava conosco falando para nós, estava nos lembrando que Deus escolhe andar com pessoas que nós não escolheríamos andar. Pessoas que nós olhamos e dizemos assim, essa pessoa não quero perto de mim. Mas esse Deus que é selvagem, esse Deus que não está dentro de um conceito, esse Deus tem vontade de andar com pessoas assim. E na semana passada, o Júnior vai trazer então um pouco dessa construção histórica de como esse Deus fez, e nós podemos observar pela Bíblia. Como Ele escolheu andar com pessoas desprezíveis, pessoas que eram assassinas,
E se você quiser ver um pouquinho mais disso, você pode acessar o nosso site e assistir a mensagem da semana passada. Mas, a partir disso, desse Deus que é selvagem, nós começamos a nos perguntar por quê? Por que ele vem em nossa direção? Qual o propósito de um Deus que é selvagem, que não se pode encaixotar, de se aproximar de mim, de você, de se aproximar da humanidade, de se aproximar de pessoas que nós descartaríamos do nosso vínculo relacional? Por que ele tem interesse em nós? Por que ele tem interesse em você? Qual é o propósito de Deus, mesmo selvagem, mesmo de uma forma que às vezes escapa das nossas mãos? Qual é o propósito dele vir até você? Por que ele faz isso? Qual o objetivo de Deus, sendo selvagem, sendo indomesticável, vir até mim, vir até você? Será que tem algum propósito nisso? E aí eu quero começar a responder isso a partir dessa frase de Lee Camp, que vai dizer o seguinte: Jesus é Senhor. Essa expressão é uma declaração radical. Se nós pararmos para pensar um pouquinho nisso, afirmar que Jesus é Senhor, que Ele é o meu Rei, como nós falamos aqui, o trono não está vazio, dizer que Ele é o Senhor, que Ele é o meu Rei, Ele é o meu dono, é uma declaração radical. Se você parar para pensar, você vai observar que é exatamente isso. Você dizer que você pertence a Jesus, pertence a Deus, significa que quem deve decidir sobre sua vida é Ele, não você. Se você levar isso na prática, certamente você vai observar que é radical. Quando você quiser tomar tal caminho e você perceber que Ele não quer, o que você vai escolher? Quando Ele é Senhor, você abre mão da sua vontade para viver dele. Então é uma declaração radical. Ela está definidamente enraizada em questões de lealdade e autoridade suprema da norma e padrão absolutos para a vida humana. No entanto, o cristianismo, ou seja, as pessoas que se dizem cristãs, as comunidades de pessoas que se dizem cristãs, que têm Jesus como Senhor, têm procurado aliar-se confortavelmente às outras autoridades, sejam elas políticas, econômicas, culturais ou étnicas. Como nós tentamos associar a nossa vida ser do nosso Senhor Jesus Cristo e também ser conforme as forças políticas ou forças econômicas ou forças culturais, o que a nossa geração está fazendo? Eu vou seguir o que a minha cultura me diz que é certo e não aquilo que o Senhor me diz que é certo. E na verdade aqui nós podemos trazer uma frase ainda que tem inquietado meu coração nas últimas 2 semanas, do Edwin McLennan, que vai dizer o seguinte: o cristianismo transformou-se de uma força espiritual revolucionária e perigosa em uma civilização religiosa. Quando nós paramos para observar a espiritualidade que Jesus nos inspira, nada tem a ver com conforto, nada tem a ver com manter o status quo do jeito que está. Ele vem para causar revolução e muitos perigos na nossa vida. Quando isso não está acontecendo, quando uma revolução está acontecendo a começar dentro de nós, quando nós não nos vemos em situações de perigo, nós devemos fazer a pergunta: será que eu estou fazendo associações com as forças políticas, econômicas, culturais ou étnicas? Será que a espiritualidade do selvagem causa em nós uma vida confortável? Como é que pode vir de um ser selvagem uma vida que não é também imprevisível? Mas não é só isso que ele tem como propósito. Veja essa outra frase de Raven Cox. Na verdade,
vou explicar esse contexto. Mas, diz ele, nos relatos de Lucas 8, no Evangelho, na Bíblia, um dos Evangelhos, Lucas capítulo 8, tem relatos, né, de quando Jesus caminhava com seus discípulos, ou seja, com as pessoas que seguiam a Jesus, com as pessoas que diziam: Senhor, Jesus, você é o dono da minha vida. Eles estavam indo para a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo, mas no caminho, uma mulher que há 12 anos estava enferma, foi até Jesus no meio da multidão e o tocou. Quando ela fez isso, ela foi curada. Daí, os discípulos, depois de Jesus ter curado essa mulher, conversado com ela, eles continuam a ir para a casa de Jairo, e lá, a filha de Jairo que estava morta, Jesus ora e ela volta à vida. E o Harvey Cox estava falando isso para um grupo, uma conferência de mais ou menos 600 pessoas. Esse grupo era formado por médicos, pastores, enfermeiros, profissionais da área do cuidado, cristãos, seguidores de Jesus. E quando ele colocou esses relatos, ele perguntou para aquelas pessoas: qual desses personagens? A mulher, a multidão curiosa, Jairo ou a Jesus? Com qual desses personagens vocês se identificam? Segundo ele conta, mais ou menos umas 100 pessoas levantaram a mão se identificando com a mulher que precisava de cura. Mas um grupo, mais de 100 pessoas, se identificaram com Jairo, aflito, querendo que a sua filha fosse curada. Agora, a grande maioria se identificou com a multidão curiosa, que queria saber o que estava acontecendo. Quem era esse Jesus? E, pasmem, mas desse grupo, apenas 6 pessoas levantaram as mãos, se identificando com Jesus. O problema em tudo isso é que todos ali se diziam cristãos, mas têm dificuldade de imitar a Cristo. Todos ali se diziam cristãos, mas não conseguem seguir a Jesus. A sua identificação está à margem desse Jesus. E a partir disso, é muito importante que a gente então responda o propósito de Deus se aproximar de nós. E o propósito dele é o seguinte: da mesma forma, a igreja existe para nada mais do que atrair os homens a Cristo, torná-los pequenos Cristos. C.S. Lewis era o autor de As Crônicas de Nárnia, Os Quatro Amores, assim por diante. E ele diz: se não estamos fazendo isso, todas as catedrais, o clero, as missões, os sermões e até a própria Bíblia são apenas uma perda de tempo. Deus se fez homem com nenhum outro propósito. A Bíblia diz que o universo inteiro foi criado para Cristo e que tudo deve ser reunido em torno dele. O propósito de Deus, esse selvagem, vir até nós, é fazer com que a nossa vida se reúna em Cristo. O propósito do selvagem, nos aproximar e se tornar homem como Jesus, é fazer com que eu e você, e pasmem, não só nós, mas todas as pessoas criadas por Deus, se tornem seguidoras de Jesus. Esse é o propósito do selvagem vir até nós. Talvez você vá se perguntar: será? Por quê? Tem tantas outras religiões. É claro que você está falando porque você é um pastor cristão. É
claro que você vai defender que Jesus é o centro. Jesus é a verdade absoluta. A questão é que você pode julgar dessa forma, dizendo que é porque eu sou cristão. Agora, numa avaliação séria, profunda e compreensiva de qual é a obra de Cristo, nós começamos a perceber o porquê que Cristo deve ser o centro da nossa vida. Porque Ele é o único capaz de aprofundar dentro de nós um reino, uma gestão de vida que nos traz condições de nos conectar com aquele que nos criou, aquele que nos deu origem. Jesus é o único caminho, porque Ele é, junto com o Espírito Santo de Deus, a Trindade, uma pessoa. Ele é o único Deus que faz carne, faz pessoa, para que você volte para um relacionamento com Deus, com o seu Criador. E eu te digo isso, talvez pela razão humana você não vai conseguir alcançar. Mas o fato é que, quando nós nos abrimos para o que Cristo quer fazer em nós começamos a ser restaurados para o tipo de pessoa que Deus nos criou a ser. Como saber isso? Experimentando. Começando nesse caminho. Permitindo que Ele comece a restaurar o seu interior e o seu exterior. É na caminhada com Ele que nós começamos a perceber isso. Esse Deus selvagem tem interesse em se aproximar de você, para que você volte para Ele, para que você viva relacionamento com Ele. Quero contar uma experiência. Quem já brincou com argila aqui? Quem já trabalhou com argila aqui? Há muito tempo, acho que só na infância eu tinha brincado com argila. E essa semana fui participar de um retiro de silêncio. Quem já participou de retiro de silêncio aqui? Só para eu ter uma ideia, assim. Olha que beleza. Vocês me entendem, né? Como é difícil cativar a mente. Como é difícil participar de um retiro de silêncio. Você já se imaginou no meio de outras pessoas sem poder trocar uma palavra? Quantas horas você ficaria? O fato é que uma das formas que nós conseguimos lidar com o silêncio é fazendo alguns tipos de trabalhos, né? Ou seja, você pode pintar, trabalhar com argila. E eu, como eram tantas horas para ficar em silêncio, não podia ver o WhatsApp, não podia responder ninguém. Eu decidi então pegar um pedaço de argila e eu queria então trabalhar a figura ou trabalhar um vaso. É claro que não é a foto que está ali. Eu não tenho essa capacidade. Não sou eu. Mas eu peguei aquela argila e fiquei ali pensando como fazer o vaso. Foi difícil saber como começar o vaso. Eu não sabia se eu achatava a argila e aí colocava em formato circular. Eu não sabia se eu fazia uma coxinha, né, e apertava no fundo. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Né? Não deu para fazer a coxinha, porque também estava difícil. Imagina a base, né? Mas eu fiz uma bolinha e furei no meio, e aí eu comecei então a dar alguma forma para aquela argila. O interessante dessa experiência é que, enquanto eu pensava, ou fazia aquele vaso, ou tentava fazer algum vaso, eu comecei a lembrar do texto de Jeremias, profeta Jeremias, que relata o dia em que Deus o chamou e disse: Jeremias, o selvagem, falando com o mundo. Jeremias, desce, vá até a casa daquele oleiro, aquele homem que faz vasos, e observe, tem algumas coisas para falar para você. E à medida que eu ia então trabalhando, brincando com aquela argila, tentando fazer um vaso, eu fui percebendo uma série de coisas. Em primeiro lugar, eu percebi que Deus tem prazer em dedicar tempo a nós, nos moldando. À medida que eu ia trabalhando naquela argila, eu percebi quanto demora fazer um vaso. Eu não tinha o disco daquilo, nem as habilidades, mas demora.
Demorei mais de 2 horas para chegar no formato de vaso. Não vídeo. É sério. Foi a primeira vez que eu tentei fazer um vaso. Mas gasta tempo. E eu comecei a trabalhar primeiro por dentro da argila, alisando, fazendo ali um trabalho de tirar as rachaduras, tirar as feridas, né? De ter mexido com aquele barro, deixando lisinho. E à medida que eu ia fazendo isso, fora ia ficando com outro formato, sem ser vaso. Né? E aí então eu falava, ok, agora eu tenho que trabalhar na parte externa. E eu começava a trabalhar e moldar, e pasmem, outra coisa que eu aprendi. Quando nós estamos sarados internamente, quando a gente começa a trabalhar no externo, aquilo que aparece, o que está dentro, não cria rachaduras. Nós não somos abalados pelo exterior, quando internamente nós já estamos prontos. Mas, eu descobri nesse tempo ali que fazer um vaso leva tempo. E o texto de Jeremias diz que Deus estava desfazendo o vaso para fazer de novo. E quando eu terminei, depois de 2 horas, a minha obra-prima, eu tinha uma dó de desfazer aquele vaso. Isso me leva a crer que Deus tem prazer em dedicar tempo a nós. O selvagem gosta de estar conosco, gosta de dedicar tempo para estar com você. Em segundo lugar, eu percebi que é assim que nós descobrimos quem Ele é. Que Ele passa tempo com a gente, nos moldando, trabalhando no interior, trabalhando no exterior. E as suas digitais ficam marcadas em nossas vidas. É engraçado como, à medida que eu ia tentando alisar aquela argila, as minhas digitais iam ficando naquele barro. O fato é que Deus, esse selvagem, Ele quer nos transformar em algo muito melhor. E à medida que Ele vai passando o tempo e nos moldando, nós vamos adquirindo as suas qualidades. Nós vamos adquirindo as suas marcas, as coisas que têm a ver com Ele. E por último, dessa minha experiência que eu quero compartilhar, é que Ele não tem problema em nos desfazer e nos fazer novamente, porque a forma que tomamos não é quem nós somos. O barro, sim. Esses somos nós. Essa é a nossa identidade. Eu percebi que Ele não tem problema em nos desfazer, porque a forma que nós aceitamos ou que nós estamos na nossa vida, os nossos conceitos, não define quem nós somos. Para Ele, para o selvagem, a nossa essência é o barro. A forma é simplesmente o dedicar de tempo que Ele tem colocado em nós. E Ele pode fazer e desfazer, porque você continuará a ser a essência que Ele te viu a ser. Ele pode colocar uma forma, pode desfazer e colocar outra. E o bom disso é que você estará sempre nas mãos dele. Ele sempre estará com você como barro. Você deve estar perguntando, o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Por que você está trazendo essa sua experiência? Nós estamos tentando responder a uma questão aqui. Nossos conceitos e nossos métodos não estão sendo suficientes. A forma como nós temos construído a nossa vida não tem sido suficiente para nos satisfazer. E o que isso tem a ver? Tem a ver com que o selvagem quer chegar até mim e até você e nos colocar para perto dele, através de Cristo. Passar tempo conosco, tratar do nosso interior, do nosso exterior, e nos transformarmos em pessoas melhores. Eu estou falando do barro, porque segundo o texto de Jeremias, eu e você somos barros nas mãos de Deus. E Ele quer, como selvagem, dar a forma a você que Ele achar melhor. Que o que importa não é a forma, mas é o tempo que Ele está ao seu lado.
o tempo que Ele dedica para que você seja melhor. A partir daí, quero trazer um pouquinho para os nossos dias. Falando dos dias de hoje, como ser um vaso num grande centro urbano como São Paulo. Veja, nós estamos em uma das cidades mais densas do mundo. Nós estamos num local em que nós temos muita dificuldade de estar com os nossos amigos, familiares. Nós temos muita dificuldade de achar lugares silenciosos. Nós temos muita dificuldade de perceber a Deus em meio a esse caos. Nós temos muita dificuldade de reunir pessoas. Nós temos muitas dificuldades de perceber se Deus realmente tem interesse em nossa cidade. Será que Deus tem interesse em nossa forma de viver? Quando você olha para tantos caos que nós vivemos na esfera política, nas violências que nós encontramos na cidade, na explosão de vida que nós percebemos, na degradação humana que nós temos em nossa cidade, você consegue perceber algum interesse de Deus em estar com a gente? Será que nós poderíamos dizer que esse selvagem está presente? Será que ele quer trabalhar a sua vida nesse caos? Será que você tem alguma forma, ou algum método, ou algum meio em que ele possa estar com você e transformar esse local num lugar melhor? E olha só o que nós podemos dizer a respeito disso. Deus quer nos levar para seu reino selvagem. Foi isso que Jesus anunciou lá atrás. O reino de Deus está chegando. Arrependam-se. A partir de nós, revolucionar nossa casa, nossa família, nosso bairro, nossa cidade e nosso mundo. Ele quer trazer transformações. Esse selvagem não consegue passar pelos lugares sem transformar as coisas. E Ele quer fazer isso através de você. Ele quer fazer isso em você e através de você. Quando nós começamos a questionar os nossos métodos, os nossos conceitos, se Deus está dentro de uma caixinha, nós precisamos entender que quando nós colocamos caixinhas, conceitos e métodos, Deus não está nesses métodos, porque Ele está tentando construir uma nova vida de transformação. Se a sua vida não está em transformação, significa que talvez você está dentro de um formato, de um conceito, onde Deus não está, onde Ele não está habitando. Agora Ele quer transformar você numa outra forma de viver, em que você será transformado, mas não só você, a sua casa será transformada, não só a sua casa, seus familiares, seus parentes, o seu bairro, a nossa cidade, o nosso mundo. O selvagem não consegue ficar parado sem transformar a minha vida, a sua vida e as pessoas que estão à nossa volta. E é por isso que nós, quando nos deparamos com esse Deus que é selvagem, que é grande, que é todo-poderoso, nós temos que nos curvar e dizer: me ensina a viver como o Senhor quer. Quebra em mim os formatos que não são úteis, para que eu perceba como eu posso viver melhor. Agora, essa pergunta é muito séria. Você está passando por transformações para você se tornar melhor? Como está a sua vida hoje? Está empacada? Você está num momento em que as transformações são para te tornar pior, envelhecido? Quais são as transformações que estão chegando até você? Você tem percebido alteração no seu humor ao ponto de acolher melhor as pessoas? Você tem percebido a sua disposição em amar o outro, em servir o outro? Você tem visto disposição em melhorar o nosso mundo? Você tem visto disposição em ser transformado ao ponto das pessoas reconhecerem como você está melhor? E nessa última semana, o tanto que você cresceu? Porque se você não estiver numa dinâmica assim, provavelmente o selvagem não está habitando dentro de você de uma forma em que ele conduza a sua vida. Porque por onde ele passa, ele é mais ou menos as características que eu tenho, e muitas pessoas lá em casa, onde moram eu e minha esposa, e não sou eu que reclamo, é a outra pessoa, que eu sou estabanado. Por onde eu passo, eu derrubo coisas. E para Deus, esse selvagem é mais ou menos isso. Por onde ele passa, ele transforma vidas. Por onde ele passa, ele transforma corações.
E Ele quer fazer isso em você. A questão é, você está disposto? E aí, se você estiver disposto, talvez você esteja perguntando, como eu vou fazer isso? Como eu vou viver isso? E aí, caminhando para encerrarmos a nossa conversa hoje, vejam o que Roland Allen vai dizer a respeito disso. A expansão espontânea da igreja, reduzidas aos seus elementos, seus elementos todos de transformação, é algo muito simples. Ou seja, essa revolução que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida, na sua vida e através da sua vida, é algo simples. E ele diz, não requer organização elaborada. Quantas vezes nós, como comunidade de Jardim Paulista, que está surgindo, não temos nenhum ano ainda de encontros. Quantas vezes nós não queríamos colocar aqui uma forma organizada, elaborada, para ajudar as pessoas. Mas diz, não requer organização elaborada, nem grandes recursos financeiros, nem muitos missionários pagos. No início, pode ser trabalho de um homem. E este homem não aprendeu as coisas deste mundo, nem enriqueceu com as riquezas deste mundo. O que é necessário é a fé. O que é preciso é o tipo de fé que, unindo o homem a Cristo, faça-o pegar fogo. O que nós estamos falando aqui é que as transformações que começam em você atingem a sua casa, sua família, seu bairro, sua cidade, no nosso mundo. Não precisa de grandes organizações. Não precisa de conhecimentos deste mundo, nem das riquezas que esse mundo pode nos dar. Essas transformações começam pela fé. Não qualquer fé, mas uma fé que une você a Cristo e faça você pegar fogo. E nós sabemos que no gélido, a gélida alma humana, quando ela encontra o fogo, ela se aproxima para se aquecer. Deus quer transformar você em uma pessoa que pegue fogo. Ele quer queimar aí dentro, para que onde você passar, você vai incendiando de luz, aquecendo corações, transformando ambientes, transformando o nosso mundo. Uma proposta para vocês, de prática. Nós temos organizado aqui na comunidade Jardim Paulista, primeiro esse primeiro lado aqui, lado direito, lado esquerdo para vocês. Discípulos que fazem discípulos. Nós começaremos na quinta-feira o segundo grupo de pessoas que vão começar a fazer o Gênesis. Num processo de 4 módulos, chamado Gênesis, Conecte, Mature e Lidere. Na perspectiva de você se tornar um seguidor de Jesus, e não com a identificação plena nele, e não com os outros feridos que estão à margem, mas um discípulo dedicado, transformado por ele, que convida e que pega fogo, para que outros também queiram ser discípulos, seguidores dele. E quero propor também, para nós, esse ano novo, uma formação espiritual, para que na prática, todos nós aprendamos as coisas quentes deste selvagem. Quero propor a formação espiritual para nós, aos domingos, das 17 às 18 horas, pouco antes de começar, para que todos nós nos tornemos parecidos com Cristo, para que esse selvagem reine e nos conduza para caminhos de revolução perigosos. É para todo mundo? Sim. E ao mesmo tempo, nós sabemos, nem todos terão interesse de entrar nesse caminho. A questão é, você quer ser transformado?
Você quer conhecer esse Deus selvagem? Você quer abrir o seu coração para que Ele entre e varra esse frio que está dentro da alma e faça você pegar fogo e conduzir você para transformações de vidas que estão o tempo todo ao seu lado? Convido você a participar dessas coisas. Essa é uma resposta prática. Nós não estamos falando de coisas abstratas. Estamos falando de passos que você pode dar para que você cresça. Qual o custo disso? A sua vida. Alguns vão dizer, tudo de graça. Na verdade, para Jesus, nunca foi de graça. Sempre Ele nos pediu a nossa vida inteira. E Ele tem chamado pessoas que queiram dar a sua vida para Ele governar. E aí, para nosso espanto, esse selvagem, ao pedir a nossa vida, Ele nos devolve uma vida muito melhor. E é verdade, quem mais sai ganhando somos nós, e não Ele. Ele pede tudo de você, mas Ele dá o tudo dele para que você seja melhor. Que Deus te abençoe. Fala o seu coração. Amém?